Hoje nós vamos dar início ao quarto ciclo da transformação pessoal e autocura. Cada ciclo passa por um processo de liberação, libertação de algum aspecto nosso, tá? Nesse quarto ciclo, eu vou trazer a atenção de vocês um ponto extremamente importante. Quando nós iniciamos uma jornada, entendam essa jornada como qualquer processo, projeto na vida de vocês. Então, aqui é uma jornada de transformação, mas vocês poderiam, de repente, estar numa jornada de busca de um relacionamento, numa jornada de alinhar um direcionamento profissional de outra forma, por uma insatisfação de onde vocês estão, uma jornada de mudança de cidade, de país, enfim. Sempre que nós vamos iniciar uma jornada, primeiro o aspecto de sentir dentro o que realmente eu quero. Será que eu quero? Qual é o direcionamento? Já dissemos nos ciclos anteriores que é natural a dúvida, dissemos o quanto é importante olhar para fora para ver o que é contaminação e o que é nosso. Já dissemos a importância da determinação, não, se você realmente quer, você está apto a estar nessa jornada. Se você não quer, você está lá só fazendo figuração, tá? Isso tudo já foi dito. Agora, nesse ponto em que estamos, um requisito básico para que qualquer jornada da vida de vocês possa chegar a um campo positivo, a um terreno, a um solo realmente que possibilite frutificar a semente que vocês estão aí jogando. É o poder da constância. O que é isso? Sabe a tal historinha da procrastinação? Sabe aquela tendência que nós temos, e isso é muito planetário, o miasma planetário nos leva a isso, de iniciarmos algo com muita vontade, muito gás, muito querer, e depois, no meio da caminhada, aquilo se enfraquece, aquilo se esvai, a energia já não é a mesma, e a energia se torna contaminada com situações externas. Então, aqui, nesse ciclo 4, eu quero trazer ferramentas. Primeiro, eu quero trazer para vocês quais são os motivos disso acontecer. Eu vou trazer alguns pontos que facilitam algumas pessoas a conseguirem exatamente o que querem e outras não. Eu vou dar a ferramenta básica para vocês e vocês vão aí depois fazerem um exercício de observarem, não na vida de vocês, mas na vida de outras pessoas que vocês conhecem, acompanham, acompanharam, e que vocês vão juntar essas fases e vão ver que realmente esse é um aspecto muito importante. Isso é eu não vou dizer característica, mas é uma ferramenta muito especial. Sem essa ferramenta, você não consegue lapidar esse cristal que é a sua transformação, tá? Constância, primeiro ponto. A maioria de vocês aqui, né, talvez não as pessoas que estejam aí assistindo essa gravação, alguns sim, mas a maioria de vocês aqui participou da nossa imersão. E dentro da imersão, toda a energia que é despendida dentro, né, tudo aquilo que se emana por cada um de vocês e que vocês recebem do todo, de todos os trabalhos, de toda a conversa, de toda a vibração ali que flui, isso traz para vocês uma alegria, uma paz, um conforto. É como se por alguns instantes você estivesse ali num núcleo de pacificação, de semi-paraíso. Aí, quando você sai de lá, tem aquele choque de realidade. Vem até uma tristeza e uma revolta, vontade de voltar para aquela egrégora, para aquele núcleo, para aquela sensação, para aquele momento, tá? E muitas vezes uma raiva do porquê
todo não é assim, o porquê o planeta todo não é assim, porque existe tanta dor, tanto sofrimento, tanto abandono, tanto desrespeito, né? Com o espaço e a individualidade de cada um. Isso é muito natural. E não é natural somente em relação a nós, o nosso trabalho. Todo o trabalho energético, toda egrégora que se forma de diversas religiões, de diversos vertentes, é o que acontece. Quando é feito um núcleo, quando é feito, vamos fazer uma expedição de 15 dias, vamos fazer uma expedição de uma semana. Naquele período ali, é um campo de luz muito grande. Tá? Quando você sai, aquilo aos poucos vai se esvaindo, aquilo aos poucos vai se esgotando. Tá? Por que isso? E como fazer para que isso não aconteça? Primeiro ponto, por que isso? Porque a egrégora, ela se fortalece mutuamente. Então, quando um está com uma energia de ansiedade, de preocupação, de tristeza, de desconforto, os outros integrantes, mesmo sem ter consciência disso, estão emanando a energia de fortalecimento. Quem é o responsável por todo o direcionamento dessa egrégora, ele é responsável por essa ancoragem de luz. E quando eu digo quem é aquele que está organizando, é aquele que está ancorando a energia vibracional naquele espaço. Veja, quando nós nos distanciamos do grupo, automaticamente a energia se esvai. E aí, nós vibramos a nossa própria energia. Dentro da nossa própria energia, o poder da constância é muito difícil. Agora, eu trago para vocês até a seguinte percepção. Vocês acham que o Cristo, ele se cercou de 12 apóstolos por quê? Exatamente para fazer uma vibração maior. Ele tinha necessidade, ele, enquanto mestre, de ter essa vibração, é que cada um dos representantes tinha um papel fundamental ali. E através desse papel e desse fortalecimento de cada um, espalhar essa energia para, de uma forma positiva, a palavra que eu vou usar, contaminar com o bem e com a luz as demais pessoas. Nós, sozinhos, absolutamente nada somos. E a facilidade para a gente se desviar do caminho é extremamente grande. É muito grande. Por quê? Porque já parte do seguinte princípio: quando nós achamos que nós caminhamos sozinhos, que sou eu que faço tudo, você já está fortalecendo o seu ego. E automaticamente um ego fortalecido, ele leva qualquer indivíduo à queda. Dentro desse processo, para que a gente mantenha uma constância, é necessário, em primeiro lugar, que você faça uma conexão. Essa conexão, mesmo que você não esteja fisicamente, ou mesmo que você não esteja numa ligação dentro de uma reunião como essa que nós estamos, mas é muito importante que você faça uma conexão. Como pode ser feita essa conexão? Você faz essa conexão através da sua meditação, por exemplo, ou através de uma oração, aonde a intenção dessa conexão é se ligar a esse processo da egrégora. Percebe? É assim, eu fiz questão de estar colocando, pelo menos num período, um encontro aí de vocês, para quê? Para um fortalecimento de cada um de vocês. E quando vocês se distanciam energeticamente um pouco, aquilo fica mais difícil. Parece que a luta fica mais difícil. Então, independente de qual vibração e egrégora vocês queiram estar, é muito importante ter a constância naquilo que vocês fazem. Então, mesmo que vocês optem não estar nessa egrégora, tudo bem, mas busquem uma egrégora. Busquem um ponto de fortalecimento, é muito importante.
Não é esse ponto de fortalecimento, não, todos os pontos de fortalecimento são muito importantes, façam as suas escolhas, e tá tudo bem, mas é fundamental que vocês tenham um ponto de fortalecimento, senão vocês se desviam do caminho. É muito fácil nos desviarmos do nosso caminho. Por que a gente se desvia do caminho? Porque o embate, né, a luta do dia a dia, mostra muito mais o lado triste, tenso, escuro e solitário da vida do que a outra parcela. Que é a alegria, que é fortalecimento, que é a energia, que é a vibração, que é o sorriso, que é as coisas boas, sabe? As pérolas que essa vida apresenta. Mas é natural que o planeta, ele demonstre isso. Então, se você está sozinho na sua caminhada e você fala, eu preciso fazer X coisa, eu quero fazer X coisa. Se você não tem pontos de fortalecimento, se você não mantém esse alinhamento, você vai se desviar. Você vai. Agora eu vou dar um exemplo muito prático. Você fala assim, eu preciso estudar para uma determinada avaliação. Se você estiver estudando com a supervisão dentro de uma mentoria, você vai se encontrar com o grupo e naquele momento você vai ter que mostrar aquilo, vai ter que falar, vai ter que interagir. Você tem um colega ali que ele está junto com você dentro do estudo, ou você está lá com um professor que está te acompanhando constantemente, todo dia ele vai lá mandar mensagem, saber como está, não está. É mais fácil você se sentir motivado, por quê? Porque você tem a energia do outro, existe essa troca. Se você vai estudar sozinho, você vai fazer por um tempo, por mais focado que você seja, e por mais que você queira aquilo, você vai fazer. Mas depois de um determinado tempo, aquilo se esvazia. Por quê? O que acontece nesse tempo? Nesse tempo, por exemplo, você está estudando para sua formação de advocacia. Um exemplo aí bobo, tá? O que acontece na sua casa, por exemplo, uma briga com os seus pais, uma discussão, alguém fica doente, tem problemas no médico, o médico não atende, você não consegue levar, tem problemas. Isso não tem nada a ver com o seu estudo, tem? Nada, nada. Mas o que acontece, a primeira coisa que você faz, ai não, eu vou estudar depois, porque eu não estou com cabeça para isso. Aí, no outro dia, a situação não deu certo, de repente alguém está muito ruim, você fala assim, não, a última coisa que eu posso é pensar em estudar. Porque também, para que eu vou estudar? A vida está desmoronando. Eu vou me formar para quê? Percebam, eu estou dando um exemplo de uma formação, de um estudo, mas isso é tudo na vida de vocês. Tudo que vocês têm para fazer. Vocês estão pensando em despertar o propósito de alma, de ter uma vida diferenciada, de sair do ponto de sofrimento, de dor. E aí vocês, não, eu pauso isso e vou lidar com as dinâmicas do dia a dia, com as guerras que tem no dia a dia, com os problemas da minha família, com os problemas do trabalho, com os problemas da vizinhança. Se você pausar isso e for tentar cuidar dessa dinâmica, você automaticamente você perde qual é o seu norte. Porque no meio disso vai vir muitas questões na sua cabeça. E a maioria das falas que você vai ouvir isso não serve de nada, isso não vale nada, eu não sei por que você está fazendo isso é tempo perdido. Exatamente nesse aspecto que existem uma série de perguntas que a gente pode se fazer diariamente para poder fortalecer o propósito, o seu propósito, aquilo que você quer, aquilo que você determinou, não quem determinou lá fora, e não o que a sociedade falou que é melhor para você, o seu propósito, o que você se determinou. E também não por ego e nem por medo, é muito importante isso. Porque é aquela comparação que eu faço para vocês, né? Já fiz algumas vezes. E, de repente, quando a gente fala de cocriação, algumas pessoas até vêm e brincando, mas colocando em xeque se realmente é verídico o nosso poder de cocriação, tá? Algumas pessoas dizem e falam assim, se cocriar é tão fácil, eu vou cocriar agora uma Ferrari aqui, zero.
sabe? O meu salário é R$ 1.200, mas eu vou cocriar essa Ferrari aqui na minha garagem. Por que que acontece? Pelo simples fato que você tem certeza que você não vai ter. Você tem certeza que. Então, você pode ficar diariamente repetindo: eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, eu quero uma Ferrari. Você não vai ter, é fato. Porque dentro de você, você tem certeza que você. E por que você tem certeza que você não vai ter? Pelas suas crenças limitantes, não é pelo seu saldo bancário. Sabe por que não? Porque a maioria das histórias das pessoas, se vocês forem procurar e ver o histórico dos grandes empresários, eu só estou usando um exemplo material aqui só para ilustrar, tá? Isso a gente expande para todas as outras áreas, tá? Mas eu coloquei um material que é muito mais fácil, palpável, né, da gente entender. Se você for buscar a história da maioria dos grandes, mais grandes, tá? Não são aqueles pequenos, os grandes empresários. Eles realmente começaram sem a menor chance de nada, absolutamente nada. Mas o foco, a determinação do que eles queriam era aquele. Aquele era o objetivo. E uma coisa em comum deles, eu busquei na história para ver, ter essa comprovação. A maioria deles tem em comum aquilo. Não sei como, não me importa como, mas eu vou conseguir. E aí o universo alinha pessoas que favorecem, amigos que aparecem e que vão, fornecem o capital, outros que dão oportunidade, as mudanças que têm que ser feitas, eles fazem. Então, assim, para você fazer a sua empresa, você tem que ir para o Canadá. Então, eles largam tudo, largam a família e vão para o Canadá. Por quê? Porque é aquilo que eles têm certeza dentro deles que eles vão conquistar. Então, vejam, esse poder da determinação, ele está diretamente ligado à constância do seu objetivo. Mas se hoje você falar para você, eu quero X coisa, e aí no meio da caminhada, daqui 1 mês, 2 meses, você fala, pensando bem, eu não sei se eu quero mesmo, será que eu quero? E você volta atrás, você acabou de quebrar toda aquela parcela que você caminhou. Então, dentro desse trabalho da transformação, para que essa transformação aconteça, é extremamente necessário que você não se desvie do caminho. Porque cada vez que você desvia 1 grau, sabe, da direção, você muda 1 grau no leme da sua embarcação, automaticamente você vai ter que consertar essa rota. E você pode parar muito distante. A sua embarcação pode, olha, ser arrastada por ondas lá por causa desse 1 grau, desse desvio que vocês fizeram. Então, é muito importante manter esse alinhamento, tá? Esse ciclo 4 te diz sobre isso. Já foi feito toda a determinação, foi feita a escolha, foi feita a projeção, é isso mesmo que eu quero? Então, se é isso mesmo que eu quero, para essa transformação acontecer, é necessário esse alinhamento. É disso que fala esse ciclo. Tá? Aí, eu vou trazer para vocês as perguntas, tá? Vamos lá. Perguntas são chamadas perguntas de fortalecimento. Essas perguntas, o ideal é que elas sejam feitas, ou seja, lidas, relidas, diariamente. Então, pega lá, não vai dar 5 minutinhos, ou menos que isso, tá? Diariamente vocês leem, é ler mesmo, tá? Você não vai ter que guardar mentalmente a pergunta, não. Por quê? Porque a primeira vez que vocês lerem isso, vocês vão responder essas perguntas, tá? Vocês leem e respondem para vocês. Dentro dessa resposta que vier para vocês, o cérebro de vocês, a mente, vai interiorizar, vai assimilar isso. Aí depois vocês vão somente ler essas perguntas diariamente. Vocês não vão precisar ficar meditando sobre, não é esse o trabalho, tá? É uma única vez, quando vem as perguntas, você pergunta, espera, sente a resposta. Terminou? Guarda o papel. Aí vocês vão diariamente somente fazer a leitura dessas perguntas, tá? Vocês já vão entender conforme eu for fazendo as perguntas. Primeira pergunta: quem me impede de ser feliz? Quem me impede de ser feliz?
Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das perguntas, tá? Quando a gente faz essa pergunta, é imediato que venha, de repente, algumas pessoas na nossa cabeça. E muitas vezes, para algumas pessoas, vai vir imediatamente ela mesma, tá? Aqui, o trabalho não é julgar o que está certo ou o que está errado. Aqui, somente é um trabalho de fazer essa pergunta para você. Depois, quando a gente encerrar aqui o ciclo, eu acho interessante que vocês aproveitem a energia desse próprio trabalho. Para quem está assistindo esse ciclo gravado, se você, de repente, está aí fazendo 20 coisas ao mesmo tempo, é importante que você faça essas perguntas no outro momento, tá? Assista isso novamente com calma, e aí, na hora que vem as perguntas, faça com calma e com verdade. Quem me impede de eu ser feliz? O que vier de resposta, tá tudo bem. Só que quando vem essa resposta, já vem uma inquietação. Percebam? E esse é o ponto do trabalho que eu quero, tá? Segunda pergunta. O que eu farei se eu me abandonar? O que eu farei se eu me abandonar? Veja, dentro dessa pergunta, isso com certeza vai trazer para cada um de vocês um sentimento muito, literalmente essa pergunta é um tapa na cara, tá? Porque assim, o que é você se abandonar? Quando você se abandona? Hum? Quantas vezes você se abandonou na sua vida? E aí vem aquilo, o seu ser é você com você, tá? É sempre assim. Somos nós conosco. Não tem mais ninguém. O que eu faço se eu me abandonar? Percebam, muitos de vocês reclamam, né, comentam, que assim, eu não tenho ninguém, eu não posso contar com ninguém, ninguém é por mim, sou eu que sou por todos. E até você vai se abandonar. Nem com você pode contar. É justo isso. Então, essa pergunta ela é inquietante e tem esse propósito mesmo. O que eu farei se eu me abandonar? Terceira pergunta. Quantas vezes eu desisti e isso não me levou a nada? Quantas vezes eu desisti e isso não me levou a nada? Essa pergunta ela vai mexer exatamente com um padrão de pessoa, aquele que inicia e está sempre dando justificativa para si mesmo, e agora não é o momento, agora eu não posso por causa disso, daquilo, daquele outro, e está sempre protelando, deixando para depois. Aí começa, recomeça, e depois desiste novamente, e sempre justificando. E aí, dentro dessa pergunta, está o ponto que é, isso te levou aonde? As suas desistências. Te levou aonde? As desculpas que você deu, que você não podia, que no momento, resolveu alguma coisa? A situação lá fora mudou por você desistir das suas coisas, da sua vida, das suas escolhas, de você? Então, é essa inquietação que essa pergunta traz, tá? Próxima pergunta. Quem vai vir me salvar se eu não permito que ninguém me ajude? Pensa numa pergunta dolorosa. Por quê? Porque tristemente nós pedimos por ajuda, mas nós não deixamos ninguém nos ajudar. O nosso ego não deixa a ajuda acontecer.
Então, é bem clara a pergunta. Quem que vai vir te salvar se você não deixa ninguém te ajudar? Percebam. Dentro disso vem aquela responsabilidade que nós temos dentro do nosso processo. É assumir a nossa responsabilidade. Por quê? Porque dentro dessa responsabilidade do nosso processo está implícito humildade. E quando eu não sei dizer, eu preciso de você, você nunca vai conseguir ajuda. Nunca. Nunca. Porque o seu ego é mais forte do que qualquer ajuda. E porque existe um livre-arbítrio. Toda a energia, né, da criação não permite que alguém vá lá e faça forçosamente um auxílio para você. Isso eu não estou falando só de pessoas, tá? Eu estou falando em geral de situações mesmo. Muitas vezes a gente quer resolver algumas situações e as situações não se liberam. Por que elas não se liberam? Justamente por conta dessa nossa falta de humildade. Então, essa pergunta, ela diz respeito a isso, tá? Próxima pergunta. Eu quero ser um idoso amargurado e infeliz? É muito simples. Se você responder sim para essa pergunta, pode abandonar o ciclo de transformação e vai ser feliz. Porque é isso mesmo que você vai conseguir. Não precisa nem anotar o resto das perguntas, que já está tudo certo, tá? Aluno já passou de ano com louvor. Implícito nessa pergunta dolorosa e que o óbvio é assim, não, lógico que eu não quero. Será? Será que eu não quero? Porque tudo que eu estou plantando no meu dia a dia é isso. Eu digo para mim que eu estou fazendo o meu melhor, mas eu estou guardando tristeza, guardando raiva, guardando mágoa, deixando tudo para depois, tudo para depois. Eu coloco tudo na minha frente, tudo é mais importante do que eu. E o que vai acontecer? Quando chegar lá adiante, e eu vibro e oro para que vocês vivam 114 anos no mínimo. Então, quando chegar lá adiante, vocês vão olhar para trás e falar assim: gente, já estou com 113, como é que eu vou fazer para fazer tudo o que eu não fiz? Aí, por uma questão de lógica, de biologia, não vai dar mais. E aí, o que vai acontecer? Toda a tristeza do mundo vai recair sobre vocês. Então, a pergunta é muito básica, muito simples. É essa pessoa que você quer ser lá adiante? Se é, então. Agora, se não é, você tem que tomar conta de você. Aí entram todas aquelas perguntas, tá? Agora, nessa última pergunta, eu vou primeiro levar vocês para uma percepção, tá? E aí vem a pergunta. É necessário essa percepção e para depois que vem a pergunta, para que a mente de vocês, né, e o coração de vocês sinta realmente essa percepção, para que quando vocês fizerem essa pergunta só, né, aquele pedacinho, já vai vir essa conexão. Vamos, hipoteticamente, imaginar que cada um de vocês permaneça, permaneça na situação de, vou colocar sofrimento sofrimento como uma situação que eu não consigo transformar, sofrimento é algo que eu preciso mudar, mas isso me incomoda, seja no corpo físico, seja os pensamentos, seja no emocional, seja a sua vida aí fora. Então, digamos que você permaneça, cada um de vocês aí está vendo isso. Vocês são buscadores nesse momento. Vocês estão buscando a solução de um ou de vários pequenos problemas para que a vida de vocês seja mais plena, mais satisfatória. Tá? Então, vamos hipoteticamente imaginar
E essa situação que vocês querem transformar, vocês vão agora largar essa situação, pegar os braços e vão falar assim, eu não vou fazer mais nada. Eu não quero mais, não vou mexer mais nada, eu quero mesmo que vai tudo pro buraco. Eu não me importo. Digamos que vocês digam assim, que vocês querem escolher, vão continuar sofrendo mesmo, porque a vida é assim, todo mundo sofre, então por que vocês não podem sofrer? E se mover dá muito trabalho, então vocês vão continuar desse jeito e pronto, tá decidido, rasguei meu papel, não faço nada, tá? É isso. Essa é a situação que vocês estão sentindo, vocês decretaram isso, tá? Essa é a situação. Aí, eu quero que vocês façam a seguinte pergunta. As pessoas que te amam verdadeiramente vão ficar felizes com isso? E esse Criador deu a vida a vocês, permitiu que do nada nascesse um ser maravilhoso, em cada um de vocês. Esse Criador, esse Deus, construiu. Ele se alegra dessa atitude do filho dele? Essa é a pergunta final. Tá? Digamos que de um filho que foge, né, do embate, a luta, da transformação. Então, são essas perguntinhas que vocês vão ler diariamente. Só ler, tá? É só pegar o papelzinho, tá lá, vocês só ler. Quem me pede ser feliz? O que eu farei se eu me abandonar? Só ler. Por quê? Porque se vocês fizerem, quem está aí, que está fazendo agora isso, já veio todo o sentimento. Já está feito o trabalho, tá? Então, quando vocês leem, esse sentimento que veio, na hora que vocês diariamente vão ler isso, mesmo assim, ó, 5 minutinhos antes de eu ir para a minha dinâmica corrida de vida, eu leio. Parece que você não está fazendo nada, mas você está fazendo uma ligação, religando. Religião é religar, ligar-se novamente ao Criador. Então, isso é um processo religioso, ligando vocês a esse ponto do, da determinação que vocês, pelo menos é o que a gente espera, se estão nessa caminhada, justamente fizeram o contrato, vocês com vocês, de serem melhores, de buscarem o melhor para cada um de vocês. Por quê? Porque a responsabilidade de estar melhor não diz respeito ao seu bem-estar. A responsabilidade de estar melhor diz respeito ao todo. Cada um de vocês, se estiverem mal, tristes, deprimidos, sofrendo, com problema físico ou com humor terrível, enfim, vocês estão contaminando o todo. Da mesma forma que vocês são agentes transformadores positivamente, vocês são expressão da luz por onde vocês andam. Vocês param no lugar, vocês não precisam falar com ninguém. Se vocês estão bem, estão fortalecidos, a energia que vocês emanam vibra. A luz do olhar de vocês cresce. Vocês são essa bênção. Vocês não precisam nem fazer nada materialmente, estando bem. Mas quando vocês não estão bem, mesmo vocês estando quietos, calados e sem fazer nada na vida de ninguém, vocês são responsáveis por essa energia que está aí. Então, nós vemos lá fora muitas pessoas assim. Então, que possamos não ser mais uma dessas pessoas. O trabalho é esse, é tomar posse de quem somos, de quem podemos ser, do ser que nós podemos nos transformar. Por quê? Porque, pela lógica, cada um que se transforma acaba impulsionando aos demais a transformação. Somente sendo, não precisa falar nada, somente sendo. E uma pergunta, por favor? André,
Me intrigou muito aquilo do começo da live, de você sempre estar se conectando com uma egrégora. Vamos pôr esse nome, uma egrégora, né? Para você ter foco independente daquilo que você quer fazer. Essas perguntas, por si só, elas têm o mesmo potencial de. Eu sinto que elas me conectam com essa egrégora, certo? Mas elas por si só, a pessoa que tá pegando isso, vendo essa live meio que do nada e tal, tem o mesmo o potencial de alavancar a vida da pessoa e se manter no processo que ela quer? Não, na verdade, as perguntas é mais um passo do processo. O que eu disse no início foi justamente para o entendimento de vocês do porquê a gente se perde no caminho e por que a energia se esvai. Se você participa, por exemplo, vai lá para a Índia para participar de um satsang, onde está lá com um mestre falando, explicando, você fica naquela energia, naquela vibração, você fica uma semana lá, em todo o teu corpo funciona de outra forma. Você olha para a sua vida e você tem a certeza de que a sua vida pode ser diferente. E você vai fazer diferente. E eu creio, e assim espero que cada um de vocês, quando esteve lá na imersão, sentiu isso. Sentiu dentro daquele momento de que assim, é possível. Esse é o sentimento. Depois de um tempo, o distanciamento faz com que a nossa mente comece a se contaminar com isso fora. E nós já falamos muito sobre que é uma guerra entre o bem e o mal aqui fora. É isso. Então, a gente tem que ter ponto de apoio. Então, mesmo que a gente não tenha esse ponto de apoio, pessoas, estou em contato, falando, a energia da vibração, escolho não estar, ok. Mas então, escolha se conectar com uma egrégora ao menos. Escolha estar em oração e vibração e meditação, trazendo a sua consciência para esse ponto. Como se vocês estivessem ali, eu medito e me fundo, me junto, uno a essa egrégora. Escolham a egrégora que vocês quiserem, que seja do bem e da luz, assim espero, mas escolham estar nessa conexão. Por quê? Porque esse fortalecimento do todo não permite que você caia. Porque é por isso que a gente cai, porque a gente se distancia dessa fonte. E por que que mesmo cada um tendo a sua dificuldade, o seu problema, mas o que acontece? É a energia do complemento. Deus nos fez complementares. Em cada um existe uma pequena fagulha que é necessária para juntar nesse uno. Percebam? Agora, as perguntas, eu trouxe qual é o ponto para a percepção de vocês, e eu estou explicando para vocês o porquê que não manter a constância é tão difícil. É por a gente não estar tão fidelizado e unido a esse ponto de fortalecimento. A gente se distrai na caminhada, a verdade é essa. E sabe aquela frase antiga, mas muito pontual, pedra que muito rola não cria limo. Então, essa coisa de faz com que você não se direcione a uma coisa só. Então, isso é para percepção de vocês, para quem está assistindo isso, sentir no coração de vocês aquilo que vocês têm que alinhar, tá? As perguntas é a sequência do trabalho. Então, para vocês que estão nessa sequência, é a sequência do trabalho. O que as perguntas vão fazer por vocês, tá? Elas vão relembrar vocês o propósito que vocês colocaram na vida de vocês. Seja o que for, cada um no seu mundo, no seu universo agora, aquilo que precisa ser transformado. Seja somente uma abertura de consciência, seja algum problema pontual acontecendo na sua vida, seja um vício que você queira vagar, enfim, não interessa. Cada um é que fez a sua dinâmica. As perguntas, elas vão trazer a importância de quem você é, dentro dessa sua determinação. Então, relê-las vai fazer com que você continue fortalecido para os próximos ciclos, tá? Aí, assim,
vai vir com certeza de vocês a seguinte pergunta: por quanto tempo eu tenho que ler isso? Primeiro, você tem que ler isso pelo tempo necessário que você ainda estiver titubeando. É a mente ansiosa que faz com que a gente queira abreviar a lição de casa. Então, na verdade, se vocês marcarem aí no relógio, se eu ler essas perguntas, não vai dar 5 minutos. É somente uma leitura. É somente deixar o papelzinho lá, do lado da cama de vocês, acordo, leio. A mente vai estar até pensando nas coisas que vocês têm para fazer. Mas quando vocês leem, aquilo que veio no coração no primeiro momento que eu falei, aquilo vai ser desperto, vai ser relembrado. E vai até durante o dia, nas situações que vocês vão fazer, vocês vão ver isso, comprovar e vão, quem tem contato mais próximo comigo, vai até comentar, eu tenho certeza. Vocês vão dizer assim, sabe que eu fui fazer tal coisa, mas na hora que eu lembrei assim, se você se abandonar, aí eu falei, quer saber, eu vou fazer, porque eu estou comigo. É isso. É isso. Porque, veja, não pensem que isso é um trabalho novo e que eu inventei. Eu já fiz esse trabalho, para mim é trabalho. Por isso que eu estou dizendo para vocês que é isso que vai acontecer. Que foi isso que aconteceu. Quantas e quantas vezes que eu repeti para mim, não creio, você vai se abandonar de novo? Absurdo. E aí eu tomei outra atitude. Então, eu posso garantir a vocês que é transformador. Mas é óbvio, está na mão de vocês. É livre-arbítrio da forma como que vocês vão concluir, continuar, seguir ou não. E se não fizerem, se não querem fazer a pergunta, também está tudo bem. Não tem problema algum. É entre vocês e vocês. Eu estou só aqui como instrumento e está tudo bem, e ninguém pode culpabilizar vocês por fazerem ou não fazerem. Não, é a consciência de vocês com vocês e está tudo certo. Eu vou encerrar o nosso trabalho, a nossa jornada. Eu agradeço profundamente a cada um de vocês a boa vontade, o amor, a determinação e, em especial, o fortalecimento de ouvir muitas coisas que muitas vezes são duras, são firmes, mas com certeza é no propósito do despertar, da cura e da elevação de cada um de vocês, para que vocês possam sair desse planeta muito melhores do que vocês chegaram. É assim que eu vibro, oro e assim desejo para cada um. Gratidão a todos, até o próximo ciclo.